Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em
Boa noite, meus irmãos. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Louvamos a Ele pelo andamento do dia, pela nossa escola bíblica dominical, quando nós pudemos fazer menção ao Dia dos Pais. Que Deus continue abençoando e guardando a vida desses irmãos, da responsabilidade que eles têm diante do Senhor no cuidado da casa, de sua casa e também da casa de Deus. Nós também agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos oficiais, os presbíteros, e também louvamos a Deus pela vida dos nossos missionários. Hoje nós estamos lembrando desse órgão da igreja tão importante que é o departamento missionário. Nós temos recebido aí, eu acredito que os oficiais receberam, né, os presbíteros, uma carta, assim como é costume da igreja receber por ocasião do aniversário, né, das missões, que no dia 12 de agosto, uma carta falando sobre a situação do departamento missionário. E geralmente nos outros anos as ofertas levantadas nessa data eram enviadas para determinados campos. E conforme a carta, o documento que nos foi enviado pelo o nosso superintendente, né, o reverendo Flávio, esse ano essa oferta será exclusiva para o departamento mesmo, no sentido de ajuda, de manutenção do sustento dos obreiros. Nós temos aqui o nosso representante, né, o presbítero João Batista. Provavelmente ele também já está ciente, né, dessas dificuldades que o departamento tem enfrentado. Então oremos pelo nosso departamento, física e espiritualmente, né, para que Deus sustente, para que ele continue sendo usado, né, pelo Senhor, né, para a glória do seu nome. E oremos pelas igrejas que têm sustentado por meio de mantenedores e também por meio de outras ofertas. Então lembremos disso, de ofertar o nosso departamento. Estamos no sistema de isolamento ainda, mas eu tenho certeza que se o irmão, a irmã que se dispuser a socorrer, a ajudar o departamento, com o nosso irmão, né, o representante, o presbítero João Batista, ou outros oficiais da igreja poderão, né, aí, dar esse suporte para que essas ofertas cheguem ao nosso departamento. Lembremos disso, é muito importante, e o nosso departamento tem passado, né, e tem enfrentado essas dificuldades. Que o Senhor nos ajude, né, e que nós lembremos não só de orar, mas também de contribuir para essa obra. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías, no capítulo de número 40. Aqui diz assim, esse primeiro texto eu vou ler aqui, seguindo a divisão da minha Bíblia, a versão atualizada, até o versículo 11, né? Isaías 40 até o versículo de número 11, onde diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-o no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, só soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta,
Não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. O texto que eu acabei de fazer a leitura, ele é bastante conhecido, né? Principalmente por causa da questão, né, e da profecia a respeito de João Batista. Mas eu quero destacar aqui o versículo de número 11, que diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então esse é o pastor de Israel, aquele que apacenta, né, o seu rebanho com o coração, como diz Davi, né, com um coração sem maldade, sem hipocrisia, né, mas com um coração íntegro, como diz ali no Salmo 78. Então ele leva os cordeirinhos nos braços, e as que amamentam ele tem paciência para conduzi-las tranquilamente. Que Deus nos ajude. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso inário, né? O hino 359, Jesus me quer bem. Sei que Cristo me quer bem, pois a Bíblia assim o diz. Frágil sou, mas força tem, quer levar-me ao bom país. Sei que me quer bem, quer me ver feliz. Sei que me quer bem, a Bíblia assim o diz. Tudo fez Jesus por mim, só por ele vou viver. E porque me quer assim, hei de amá-lo até morrer. Sei que me quer bem, quer me ver feliz. Sei que me quer bem, a Bíblia assim o diz. Deus então nos abençoe. Essa é a certeza que nós temos, que Cristo nos quer bem. A Bíblia assim nos diz. Vamos ler o outro texto para a nossa meditação nessa noite. O texto que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João. Faremos a leitura no capítulo de número 3. Vou ler do versículo 1 ao 21, porque nós temos aqui um só contexto, né? Então, João 3, do versículo 1 ao 21, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer de segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te admires de eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Glorioso Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos mais uma vez te servir, agora por meio desse exercício de culto. Agradecemos ao Senhor pela nossa escola bíblica que já tivemos hoje e agradecemos ao Senhor também pela oportunidade de lembrarmos dos pais, dos presbíteros, lembrarmos também dos missionários, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, que como igreja de Cristo tenhamos essa disposição de ajudarmos aqueles que o Senhor levantou, tem levantado para o trabalho em campos, ó Deus, ainda por começar, ou em lugares que já ouviram também da palavra do Senhor, mas que estão distantes. Nós oramos pedindo o sustento físico, porque espiritualmente eu tenho certeza, nós temos certeza que o Senhor tem sustentado o nosso departamento. Pedimos também a Ti, ó Deus, que nos ajude para que essa mensagem seja do agrado do Senhor e para a nossa edificação. Pedimos que o Senhor nos livre dos males. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus, então, assim nos ajude, né? E o texto que nós acabamos de fazer essa leitura, acredito que ele é tanto conhecido quanto o texto ali de Isaías. Isso é bom. Às vezes a gente tem uma preocupação, né, mas eu vou falar, né, aquilo que outros já falaram. Amém. Que todos, né, falem a palavra de Deus. Isso seria ótimo, né, que todos falassem as mesmas coisas, né, a respeito da palavra de Deus. É claro que a palavra é contextualizada também, né? Em épocas a pessoa fala no mesmo texto, né, coisas que outros já falaram, e em outra época também ele pode contextualizar, né, com coisas mais atuais, mas a palavra é a mesma em todos os tempos, né? Isso é muito bom. Aqui no texto que eu acabei de fazer a leitura, né, que eu quero destacar aqui um pouco com os irmãos, eu quero pegar essa ideia, né, dessa salvação que excede o nosso entendimento. Por que excede o nosso entendimento? Nicodemos era um doutor da lei. Era alguém que tinha ali um conhecimento, né, podemos dizer assim, invejável do Velho Testamento. E quando ele então foi ali
trabalhado, ou ele procurou Jesus, né, para falar a respeito da sua salvação, Jesus falou sobre o novo nascimento e ele então ali, acredito que ele estava sendo sincero mesmo, porque ninguém comanda o nascimento, nem quem nasce fisicamente, nem quem nasce espiritualmente, né? Ninguém tem condições de ter assim uma geração espontânea, de nascer por conta própria. Eu acredito que Nicodemos não está brincando ali, não está fazendo pouco caso da palavra de Cristo. Ele verdadeiramente ele não estava entendendo aquilo. E Jesus então vem e mostra para ele a possibilidade dessa salvação. Na verdade, a certeza dessa salvação, né? Então, por isso, ela excede o nosso entendimento. Se Nicodemos não entendeu, nós também não somos melhores ou mais preparados que ele, a não ser que o Espírito Santo faça isso por nós, em nós, né? Porque ele é que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui, olhando para esse versículo 16, né, que é o versículo, eu acredito, mais conhecido desse texto, a primeira coisa que eu quero destacar, né, por que essa salvação, ela excede, né, ela transcende o nosso entendimento, porque nós não temos como compreender, no sentido de abarcar esse extraordinário amor de Deus. O próprio Jesus, né, enquanto, né, estava junto com os seus discípulos, procurou em vários momentos falar a respeito desse amor de Deus, né, ali, desse cuidado de Deus em ter enviado o seu Filho ao mundo, e eles não atinavam, não entendiam, ali não compreendiam, né, esse mistério. É difícil mesmo nós entendermos um amor tão grande como esse, até porque, se nós pegarmos as Escrituras, a primeira coisa que o ser humano fez ali depois de dar nome, né, aos animais ali, de poder se alegrar com a sua companheira, sua esposa, foi afrontar a Deus. E dali para cá, o tempo todo, nós vemos pessoas fiéis, temente a Deus, afrontando ao Senhor, um momento ou outro. E temos, né, aí outros textos, até citei, se eu não estou, me falha a memória aqui, né, por ocasião da escola dominical, o texto de Gênesis 6. Então o mundo, ele é inimigo de Deus. E quando fala mundo, está falando de pecadores também, né? E na verdade, o texto de Romanos 3 fala que todos se extraviaram, nem não havia um que buscasse ao Senhor. E mesmo assim Deus amou, é o que o texto nos fala, até porque ele é amor. João, né, ele é muito coerente com aquilo que ele fala, tanto nos evangelhos como também nas cartas, e eu acredito que no Apocalipse também, porque ali nós vemos, né, o desfecho desse amor de Deus, apesar, né, de tantos problemas que o povo causa, né, ao nome de Deus, ele providenciou, né, um meio e mostra para nós como será, né, a eternidade. Então não dá, eu acredito que por mais que nós tentemos, né, aqui imaginar ou tentemos explanar, né, esse amor de Deus, ele é incompreensível. Tem uma chamada, né, a super hipérbole, e parece que ela é até do século IV, ali, né, onde a pessoa procura, né, falar a respeito dessa grandiosidade do amor de Deus, fala sobre o céu, sobre o mar, sobre as árvores, é como se isso fosse possível, né, usá-los para poder escrever, né, ali a respeito do amor de Deus. Se fosse tinta, se fosse pena, né, a questão das folhas. Então não dá, né, para a gente imaginar, né, essa questão do amor de Deus, né? E o Nicodemos ali, no texto lido, ele não entendia isso. E ele só entendeu isto quando Jesus foi morto na cruz. E ele foi ali para pedir o seu corpo. Então, quando um missionário, quando um líder de igreja, quando alguém fala sobre esse tão grande amor de Deus, as pessoas têm dificuldade, sim, de entendê-lo.
porque ele excede ao nosso entendimento. E depois, né, outra coisa que não dá para a gente entender é Deus entregar o seu Filho amado para ser o nosso Salvador. E para que ele fosse o nosso Salvador, ele teve que passar pela cruz. Então não dá para entender ou compreender, né, os pensamentos de Deus, aquilo que ele, os meios que ele usa para atingir, né, ali os seus propósitos e ser justo e justificador ao mesmo tempo. A gente sabe que ele era o unigênito de Deus, ele era da mesma essência, vamos dizer, de Deus. E não era que Deus estava entregando um filho porque ele tinha muitos filhos, no sentido de divindade ali. Estava entregando o próprio filho da sua própria, né, natureza ali, a gente sabe, né, esse Deus, esse unigênito de Deus. Eu não estou dizendo que quem tem muitos filhos façam isso, né, aí entregue os seus filhos para morrerem por inimigos. O mundo ali, né, o pecado é uma afronta contra Deus. E ele entrega o próprio filho. E ele não esconde isso. Quando Jesus foi batizado, ele diz: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Ele me dá prazer. No Monte da Transfiguração também, ele diz: olha, a ele ouvi. Então Deus não enviou ao mundo um anjo, o melhor dos anjos, a melhor das suas criaturas. Enviou o seu próprio filho, para que Nicodemos, para que os Reginaldos, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa salvação, ela excede sim ao nosso entendimento. Nós não temos como descrever essa ação de Deus em mandar o seu Filho ao mundo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que nos deu o Filho também nos dará as demais coisas com ele. Porque se ele nos entregou aquele que ele amava para morrer numa cruz, então com certeza ele nos dará as demais coisas. Então não dá para entender a grandiosidade do amor de Deus. A gente não tem como compreender essa ação de Deus, essa dádiva de Deus, que é o seu Filho vindo ao mundo. E ainda, nesse mesmo versículo, a gente pode notar aí sobre a questão da vida eterna. Como é que nós entendemos isto? Como é que nós vamos descrever vida eterna? Nós que somos presos ao tempo, nós que marcamos a nossa vida com segundos, horas, minutos, anos. Então nós entendemos uma questão linear e mesmo assim limitada. Eu sei que as pessoas assustam e eu não estou defendendo isso aqui, a questão de evolução, mas falar o mundo tem não sei quantos bilhões de anos, 13 bilhões e pouco aí, parece, de anos. E a gente sabe, né, que isso aos olhos de Deus, isso não é nada. Mesmo que se a ciência, né, tivesse certeza de tudo isso mesmo, o nosso Deus é eterno. A nossa vida é eterna. A gente vê, voltando à questão da ciência, fala, olha, a galáxia mais próxima, ou a estrela mais próxima, nós temos que viajar aí milhares de anos-luz, às vezes milhões, bilhões de anos-luz. E nós não temos uma vida aqui que contemple tudo isso. Mas e a vida eterna? Então nós temos muita coisa para fazer na vida eterna. E dentre elas é louvar e glorificar a Deus para sempre. É falar santo, santo, santo é o Senhor, por tudo que Ele fez por nós. Então essa salvação, ela excede sim o nosso entendimento. Ninguém precisa ficar rindo de Nicodemos em dizer, olha, como é que isso é possível? Como é que é possível um pecador ser salvo se não é por obras? E ele não vai conseguir isso. Como é que se pode realizar? Aí Jesus vem, ou melhor, ali, né, nós temos um ensinamento que Jesus fala, né, que o Filho do Homem foi enviado ao mundo e seria levantado ali numa cruz, e todo aquele, né, que crer nele
desfrutará dessa vida eterna. Aí ele fala, porque Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, que deu o seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos ter acesso a essa vida eterna. Então as missões têm esse privilégio de mostrar ao mundo todo esse processo, porque o mundo continua cheio de Nicodemos, seja eles doutores da lei, seja eles também com menos conhecimento, são pessoas que que não têm resposta para esse nascer de novo, porque ele depende do Espírito. Que Deus então nos ajude e nos abençoe, irmãos. Lembremos disso. A salvação, ela excede nosso entendimento. O amor de Deus é extraordinário. A dádiva de Deus que Ele nos deu, né, para a salvação, o Filho dele, e a graça da vida eterna. Com certeza aquilo que nós não estamos falando aqui hoje, que nem temos entendimento, que não temos tempo para fazer isto, nós vamos fazer isso na eternidade. Que Deus te abençoe e te ajude, e que você, meu irmão, que nós tenhamos o privilégio de ficar eternamente contemplando esse Deus tão amoroso, que nos deu o seu Filho para ser o nosso Salvador. Que Deus nos ajude. Amém. Nós vamos continuar servindo ao Senhor, vamos louvá-lo agora com o hino de número 88 do nosso inário. Louvemos ao Senhor. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, alma do Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera até ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, quando imolado por mim sofreu na cruz, o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, com tesouros mil, que teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus,
amor, é sempre todo amor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Fiquem com Deus e tenham todos uma boa semana. Nós, os teus servos, vimos dar louvor